Não, nessa situação, eu absolvo sumariamente. Agora, presta atenção. Além disso, o grande tema, ao final desta primeira fase, é a seguinte pergunta. Se o juiz estiver em dúvida, puxa vida, aconteceu ou não a legítima defesa? Se o juiz estiver em dúvida sobre a ocorrência ou não da legítima defesa, o que deve o juiz fazer? Esse é o tema. Esse é o tema que é de extrema relevância e discutido na doutrina. Porque veja, você que está me assistindo, põe-se no lugar de um juiz. Sim, você está lá, lendo o processo, olhando e falando, poxa vida, eu não estou seguro dele ter cometido o crime em legítima defesa. O que você faz? Você manda ele a júri ou você absolve sumariamente? Esse é o grande tema. Tão grande que há duas posições. Sim. Duas posições. Primeiro, eu vou lhe apresentar a posição majoritária. Segundo a posição majoritária, que é a que você irá responder numa prova de primeira fase, numa prova teste, na fase de pronúncia, vale o princípio indubio pro societate. Você não precisa saber latim para já ter sentido o espírito da coisa. Na dúvida, a favor da sociedade. Como assim, Madeira? Os autores e a jurisprudência dizem, olha, eu, em dúvida, deverei remeter a júri. Agora, na segunda posição, que é a posição minoritária, que eu defendo, eu sustento a posição minoritária, eu, professor Gustavo Junqueira, professor Gustavo Badaró, grandes nomes do direito penal e do processo penal brasileiro. Essas pessoas, nós sustentamos que vale indúbio pro réu. Se a dúvida for razoável, deve haver absolvição sumária ou impronúncia. Agora, e a segunda fase do júri? Na segunda fase do júri, os senhores têm que observar algumas coisas muito importantes. Houve uma tentativa de, como diríamos, enxugamento, se é que isso existe, enxugamento procedimental. Na verdade, e aí sejamos técnicos, houve uma diminuição dos atos da segunda fase do júri. Além disso, um dos grandes problemas da segunda fase do júri é a quesitação. Desde 1941, data do nosso código, até hoje, há temas que não eram pacíficos na doutrina, nem na jurisprudência. Por conta disso, inúmeros júris eram anulados. Sim, inúmeros júris anulados por problemas dos quesitos. O que é quesito, Madeira? As perguntas que fazem aos jurados. Agora, esses quesitos foram simplificados. Por exemplo, existe agora um terceiro quesito, que é simplesmente assim. O jurado absolve o acusado, e o jurado, com os seus papéis, irá responder, irá decidir o destino dessa pessoa, porque ele recebe um papelzinho, uma cédula, sim e não. E ele está lá, são 7 jurados, eles estão lá. 7 jurados, 7 espíritos que decidirão a vida do acusado. E o juiz, ao fazer a pergunta, repito a pergunta, o jurado absolve o acusado. Eles estão lá numa sala que antes se chamava sala secreta e agora se chama sala especial. O juiz faz a pergunta, senhores jurados, os senhores absolvem o acusado? Mas eles não vão falar. Não, porque o voto é secreto. Eu tenho que garantir o sigilo das votações, o voto é sigiloso, está na Constituição. Então, o que acontece? Fica o oficial de justiça que passa com uma sacolinha pegando os votos. E o juiz conta. A hora que deu 4, o juiz para a votação. Por 4 votos, os jurados absolveram, os jurados condenaram. Ele vai contar o sim ou não. Tudo bem? Entenderam isso? Então preste atenção. Nós chegamos agora ao final do primeiro bloco. Vamos agora
para o próximo bloco. Pergunte ao professor. Até já. Muito bem, voltamos agora com o segundo bloco. Pergunte ao professor. Antes de iniciarmos esse segundo bloco, eu queria falar sobre o nosso canal de comunicação. Sim, qualquer dúvida ou sugestão, mande seu e-mail para provafinal@lfg.com.br. E vamos agora às perguntas selecionadas por candidatos de todo o país. Vamos ver a primeira pergunta. Vamos lá. Olá, professor. Qual a novidade da reforma acerca da pronúncia? Pergunta de extrema importância. Qual a novidade da reforma acerca da pronúncia? Quero aqui que os senhores lembrem-se daquilo que exaustivamente discutimos no primeiro bloco. Não pode haver, segundo a legislação agora, excesso de motivação. O juiz não pode adjetivar na pronúncia. O juiz não pode afastar categoricamente as teses de defesa. Não cabe ao magistrado fazer isso. Essa é a grande novidade da reforma em sede de pronúncia. Não pode haver aquilo que eu mencionei aqui, a eloquência acusatória. Ok? Vamos agora à nossa segunda pergunta na tela. Professor, o que deve o juiz fazer quando perceber que o acusado é inimputável ao final da primeira fase do júri? Essa pergunta também é de extrema importância. Eu vou repetir a pergunta. O que o juiz deve fazer quando no final da primeira fase ele percebe que o acusado é inimputável? O acusado é maluco, 26 caput do Código Penal. O que ele faz? Aqui houve uma revolução, uma verdadeira revolução no sistema. Sim, prestem atenção. Antigamente, e antigamente eu estou falando antes de agosto de 2008. Antigamente, quando o juiz percebia que o acusado era inimputável, ele absolvia o acusado, absolvição imprópria, e aplicava a medida de segurança. Como é que é, professor? Sim. Antes de 2008, o juiz simplesmente absolvia o acusado e aplicava a medida de segurança. Mandava ele para o manicômio. No entanto, elevadas vozes da doutrina criticavam isso. Frederico Marx, por exemplo, Frederico Marx dizia, não, isso viola o princípio do juiz natural. Porque o juiz, quando aplica a medida de segurança, está reconhecendo que o acusado cometeu o crime. E eu já lhes disse que o juiz não pode fazer isso. Isso é competência de quem? Dos jurados. São jurados que fazem isso. E a doutrina vivia este impasse. Eu mesmo, quando juiz do júri, eu cansei de falar que isso estava errado. No entanto, era a posição praticamente pacífica da jurisprudência e de boa parte da doutrina. Mas agora a lei mudou. Sim, agora a lei mudou. Agora, ao final da primeira fase do júri, o juiz verifica que o acusado é inimputável. O juiz tem que olhar para a defesa. O juiz olha para a defesa. E ele tem que se fazer uma pergunta. Quantas teses de defesa existem? Como é que é, Madeira? O juiz olha para a defesa e pergunta quantas teses de defesa existem. Porque se existir só uma, ou seja, desculpa, eu sou louco, eu sou inimputável, eu rasgo dinheiro. Se a única tese do acusado for essa, sou inimputável, só nesta situação, ele pega e aplica a medida de segurança. Repetir, presta atenção.